Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Vamos aí a mais um vídeo, tá? É assim, ó, de uma maneira que me surpreendeu, inclusive já até fiz uma videochamada sobre esse vídeo com o irmãozinho e falei para ele, olha, eu vou fazer um vídeo, colocar no canal porque eu acho interessante por diversos aspectos. Um deles é que pela primeira vez alguém coloca o vídeo deste homem, deste líder adventista para eu analisar, né? Lembrando que ele já é um líder jubilado, tá? Ele já é aposentado. Até onde eu vi, ele abriu um ministério próprio, não sei se ainda tem. Mas eu achei interessante porque colocaram aí, né, uma pessoa que eu particularmente não tinha visto ainda ninguém colocar aqui para que eu pudesse analisar. Lembrando também que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de ninguém. Se você quer guardar sábado, você guarda. Quiser guardar domingo, você guarda. Quiser continuar indo na sua denominação, você vai. Os meus vídeos são somente para fazer você pensar e nada mais, né? Através da maneira que eu vejo quando as pessoas discursam dizendo que a Bíblia é a base da sua fé. É só para isso, tá bom? Não é para tirar a sua fé em absolutamente nada. É só saber o que está escrito e o que não está escrito. Outra coisa que eu gostaria de falar também aqui é que as pessoas sempre vão lá no meu canal, deixam um comentário, né, sobre determinado vídeo dizendo, olha, que eu fico caluniando, falando mal, criticando, que eu sou um tolo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quero dizer a você, se estiver assistindo esse vídeo, que é você que deixa, ou vocês que deixam esse tipo de comentário, não adianta atingir a minha pessoa. O que vocês têm que fazer é, William, você neste vídeo, no minuto tal, você diz isso, mas na Bíblia, veja a passagem tal e veja se entendeu? Não adianta você querer atingir meu pessoal, falar que eu sou do diabo, que eu sou um tolo, que eu sou um idiota, que eu sou... Não adianta. Isso vocês só estão provando que eu estou correto. Agora, biblicamente, me contestem na Bíblia. Não adianta vir atacar o meu pessoal que não me atinge. Tá certo? Bom, dito isto, feito esta introdução, vamos ao vídeo aí deste líder religioso. É óbvio que vai falar de lei, né? Guarda de lei, salvação, essas coisas todas, porque eu costumo dizer que se tirar do Adventismo, Ellen White, sábado, decreto dominical, marca da besta e a besta, acabou o Adventismo. Pois é, acabou. Vamos lá. Então vamos ao vídeo aí, vamos prestar atenção, como você já sabe, você que segue meu canal sabe que eu vou parando, eu vou contextualizando e é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo também. Então vamos lá, com isso em mente, vamos ao vídeo do líder religioso aí. Olá, querido. O tema de hoje é a lei de Deus. Sabe que tem muito cristão que se sente assim meio incômodo quando escuta a palavra lei. Por isso, a primeira coisa que quero dizer é como é que o ser humano alcança a salvação. Opa, é um assunto legal, inclusive para o Adventismo. Como é que um homem alcança a salvação? Ele vai agora explanar a maneira dele como líder adventista na época, né? Ele estava na ativa, né? Porque hoje ele não... esse programa ele nem faz mais, né? Provavelmente isso aqui é um programa de estudo bíblico, alguma coisa assim do gênero, ou está escrito, eu não sei. Então, como é que o ser humano alcança a salvação? Vamos lá, vamos ver. E para isso, temos que ler um texto bíblico. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Absolutamente perfeito. Ele pegou as passagens corretas, né? Porque a salvação não é uma coisa que seja manifesta por nós mesmos, mas é um presente, uma obra dada aos seres humanos através dos méritos do Cristo. Correto. Vamos lá, vamos continuar. Está claro. Somos salvos unicamente pela graça maravilhosa de Deus. Somos salvos unicamente pela misericórdia de Jesus. Somos salvos unicamente pela fé no sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Não somos salvos pelas obras. Não é a obediência à lei de Deus que garante a nossa salvação. Não é porque você guarda o sábado, porque você devolve o dízimo, porque você faz isso, porque você faz aquilo, que você vai se salvar. A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é: somos salvos unicamente pela graça maravilhosa, pelo amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Perfeito! Se ele terminasse esse sermão, esse estudo bíblico, sei lá o que é, aí ela falasse assim: bom, gente, até amanhã e vamos continuar, estaria perfeito. Porém, vocês vão notar a estratégia linguística que ele vai usar. Ele não vai dizer um mas, porém, todavia, contudo. Não, olha a estratégia que ele vai usar para trazer a lei mosaica nisso que ele acabou de falar. Então, ele afirma que é única e exclusivamente através da graça e o amor do Cristo. É isso mesmo. Notem, meus queridos, que se a pessoa não estiver preparada, cai feito um patinho nessas mentiras, nessas estratégias linguísticas. Vamos lá. E então vem a pergunta: e então a lei para quê? Se somos salvos unicamente pela graça, lei para quê? Deixa então que a Bíblia te responda essa pergunta. Romanos, capítulo 7, versos 7 e 12. Bom, agora ele remete as pessoas de Romanos capítulo 7 e vai ler isoladamente, né? Um ou dois versos aqui. É o verso 7 e o verso 12, se eu não me engano. Só que nós vamos agora ler Romanos capítulo 7 contextualizado, para depois ver aonde ele quer levar as pessoas. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, só um instante, para eu poder... Só um instante aqui, meus queridos. Ok. Estamos aqui na Bíblia. Deixa eu melhorar aqui a minha câmera para não comer os pedacinhos aqui. Ok. Romanos capítulo 7. Nós estamos aqui, nós vamos ler desde o verso 1, contextualizar tudo mais, para chegar no verso 7 e no verso 12 que ele vai ler lá, isoladamente. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos ler contextualizado. Vamos lá. Romanos capítulo 7. Porventura... lembrando sempre que Paulo, quando está escrevendo aos romanos, ele não está escrevendo para romanos que não conhecem a lei mosaica. Ele está escrevendo para hebreus que saíram de Israel, foram morar em Roma e continuam debaixo e praticando a lei mosaica. Tá certo? Vamos lá. Porventura ignorais, irmãos, veja aí, pois fala aos que conhecem a lei. Então é público e notório que ele está falando a pessoas que conhecem a lei. Não está falando pessoas que não são da lei mosaica. Vamos lá. Que ela tem domínio sobre o homem durante todo o tempo que ele vive. A mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, desligada fica da lei do marido. Em algum vídeo passado aí eu já falei sobre isso aqui, mas nós temos que contextualizar. Vamos lá.
Então Paulo começa a levar aquelas pessoas que existia a lei, que a mulher estava presa ao marido, enquanto o marido estava casado, estava ali debaixo daquele matrimônio. Aí ele continua, o verso 3. Assim, pois, enquanto o marido vive, se ela for de outro homem, será chamada adúltera. Mas se morrer o marido, livre está da lei, de maneira que não é adúltera se for de outro homem. Era casada, marido morreu, ela está livre para casar com outra pessoa. Pronto. Verso 4. De modo que, meus irmãos, também vós fostes mortos à lei pelo corpo de Cristo. Olha, agora está ensinando aquelas pessoas que estavam debaixo da lei mosaica que agora, se está acreditando em Cristo, morreram para aquela lei. Não existe mais aquela lei para eles. Para pertencerdes a outro, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessem fruto a Deus. Então eles eram de Moisés, discípulos de Moisés, agora eles estão pertencendo a outro. Quem? A Cristo. Tá certo? É disso que Paulo está falando aqui. Verso 5. Pois, quando estávamos na carne, as paixões do pecado que havia pela lei operaram em nossos membros, a fim de darem fruto da morte. A lei operava somente a morte. Verso 6. Mas agora, desligados estamos da lei, sem lei, em relação à lei mosaica, por termos morrido para aquilo em que estávamos presos. Presos aonde? Na lei, que só trazia morte. De sorte que sirvamos em novidades de espírito e não na velhice da letra, da lei. Aí ele vem aqui, ó, o verso 7 que ele ia ler isoladamente. Ele está falando lá para os hebreus lá, que ainda seguiam a lei de Moisés. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Não está dizendo que a lei em si é um pecado. Para poder explicar para eles que agora, em Cristo, estão agora livres daquela lei que só levava para a morte. Então ele diz assim, ó, que diremos? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei em si não é pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Verso 8. Mas o pecado, achando ocasião, operou em mim pelo mandamento toda a cobiça, porque sem a lei o pecado está morto. O que Paulo está querendo dizer? O seguinte, que enquanto ele não conhecia a lei, ele não estava debaixo da lei. Conhecendo a lei, agora ele está debaixo da lei, porque tem regras na lei que devem ser cumpridas. É disso que ele está falando aqui. Verso 9. Em outro tempo eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, reviveu o pecado em mim e morri. Olha, ele não estava debaixo da lei, ele vivia. Olha só, agora ele está na lei, ele morreu. O mandamento que era para a vida, esse achei que era para a morte. Porque o pecado, achando ocasião, me enganou pelo mandamento e por ele me matou. Então, a lei enganou Paulo e matou Paulo. A lei mosaica. Ele está explicando isso para os hebreus de Roma, para poder explicar a Cristo, que agora as pessoas estão em Cristo. Veja agora o verso 12, ele ia ler o 7 aqui, ó. Que diremos, pois a lei é pecado? E depois o 12, ó. De modo que a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Depois vocês leem, continua, mas ó, então vocês contextualizaram? Paulo está explicando para os hebreus, dizendo, olha, eu não vim aqui descer o cacete na lei de Moisés. Eu não vim aqui falar nada da lei de Moisés, só vim dizer o seguinte, enquanto eu não estava debaixo da lei, eu vivia, eu encontrei a lei, eu morri, e essa lei me enganou, que eu achava que era para a vida, mas me levava para a morte. Mas em Cristo Jesus é outra coisa, tá certo? É essa contextualização que aquele líder vai ler em Romanos capítulo 7, verso 7, está aqui, e o verso 12. Tá certo? A contextualização é essa. Vamos ver se ele vai ser honesto na leitura. O que ele vai dizer? Vamos voltar lá. Vamos ver aqui, mais um instante. Deixa eu arrumar aqui. Ok. Continuando.
Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Entende o que vou te dizer? Primeiro, a graça maravilhosa de Cristo tem um lugar especial na vida do cristão. Bom, já quero arrumar um negocinho aqui. A graça maravilhosa de Cristo tem um lugar especial na vida de todos. Porque Cristo veio para todos, não veio para o cristão só. Porque senão, como é que vai ser em todas as eras antes de Cristo? Ou todas as pessoas que vieram depois de Cristo, mas nunca ouviram falar de Cristo. Então precisamos arrumar aí, meu querido líder religioso. Você está errado. Mas a graça tem um lugar especial na vida de todos. Ok, vamos lá. E a lei santa de Jesus também tem um lugar na vida do cristão. Não. A lei mosaica tem um lugar especial para os hebreus, líder religioso. Porque não há uma passagem sequer dizendo que qualquer outra nação, sem ser os hebreus, deveriam guardar, observar o dia de sábado ou aqueles mandamentos ou os preceitos. Ali é sempre assim: ó Israel, esse mandamento é para vós. Ó Israel, este mandamento, este preceito, este estatuto é perpétuo entre vós e vossas gerações. Nunca foi para outras nações. Então dizer que a lei também tem um lugar, você está indo além do que está escrito. A não ser que alguém tenha alguma passagem dizendo, contextualizada e não isoladamente, conforme ele está fazendo aqui, de que qualquer outra nação deveria guardar ou observar o dia de sábado. Então já tem que corrigir mais uma coisa aqui, viu, líder? Vamos lá. A lei tem um lugar especial na vida do hebreu e não do cristão. Vou ilustrar da seguinte maneira. Eu estou vestindo um paletó. Eu estou vestindo uma camisa. Eu estou vestindo uma gravata. E eu estou vestindo uma calça. O paletó tem lugar. A calça tem lugar. A gravata tem lugar. O problema aparece quando eu pego o paletó e quero usar como gravata. Ou pego a gravata e quero usar como calça. Ou pego a calça e quero usar como paletó. Aí me meto em problema. Mas tudo tem sentido de ser. Percebem, meus queridos, né? A didática, né? A maneira, né? A estratégia linguística que ele está usando para raciocínio, dizendo que agora, se eu pegar gravata, usar no pé, isso, aquilo, que cada coisa tem o seu devido lugar. Mas ele já colocou na mente das pessoas que a lei é para o cristão. E não existe esse tipo de informação, orientação ou ensinamento na Bíblia que é para o cristão aquela lei mosaica. Então veja que a analogia que ele está fazendo. Tá? Calça é calça para ser usada da cintura para baixo. O paletó é paletó para ser usado no corpo. A gravata é gravata para ser usado no corpo. Querido, a graça é graça. E alcançamos a salvação pela graça. Esse é o papel da graça, nos salvar. A lei é lei. E Paulo diz, a lei serve apenas para nos mostrar a nossa realidade. Sim, Paulo disse que a lei serve para mostrar que estava em erro. Quem nos mostrar, que está dizendo? Nos quem? Toda a humanidade? Não, líder religioso. Paulo, um hebreu da tribo de Benjamim, agora em Cristo, dizendo aos outros hebreus que estavam na lei de Moisés, que em Cristo, aquela lei só servia para mostrar o quanto estava perdido, o quanto estavam mortos. Tá certo? Contextualizado aqui, lá, Romanos capítulo 7.
Porque Paulo disse, eu não saberia que a concupiscência é pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Não saberia que adulterar é pecado se a lei não dissesse, não adulterarás. Não saberia que mentir é pecado se a lei não dissesse, não mentirás. Deixa eu explicar uma coisa aí para vocês, meus queridos. A estratégia, né, que é usada é levar você a pensar o seguinte, que quem somente tinha leis de padrões de conduta para se autopreservarem, autoproteger, era só a nação de Israel. Nenhuma outra nação tinha, né? Então veja que aqui nesse discurso ele não fala assim, se eu não soubesse através da lei que matar era um problema, eu estaria matando. Mentira, líder. Mentira. Tá? Então vamos lá. Eu nasci num lar católico, mas meu pai e minha mãe, como vocês sabem, já falei em vídeos anteriores, que meu pai e minha mãe nunca nos forçaram a nada. Deixaram nós seguirmos a nossa vida e fazer nossas escolhas. Eu só fui ter acesso aos 10 mandamentos com meus 30 anos de idade. Mas antes eu não conhecia esta tal lei mosaica, mas eu sabia que mentir não era uma coisa boa, desonrar pai e mãe não era uma coisa boa, matar não era uma coisa boa, cobiçar não era uma coisa boa. Então, não adianta você vir com essa sua didática aí, que só os tolos é que caem nessa conversa. Tá certo? Mas Paulo está citando a lei para os hebreus, dizendo que ele só entendeu que ele estava morto por causa que conheceu aquela lei. É disso que Paulo está falando. Vamos lá. A lei tem sua função, tem seu lugar, e o lugar da lei é me mostrar minha realidade. Não, o lugar da lei é para mostrar a realidade para os hebreus, a realidade dele, da cultura dele, da sociedade deles. Não era para nos mostrar, eu, você, que é boliviano, chileno, sei lá qual é a sua nacionalidade, nem lembro mais, eu brasileiro, o outro argentino, o outro americano, não. Servia para mostrar aos hebreus. Esta era a lei deles. Os fariseus tinham deles lá, para não matar, não roubar entre si. Tanto é que capítulos para frente você vai ver esse mesmo Senhor dizendo não mate, mas dizendo para matar. Era entre eles, lei deles. Base estrutural, social, religiosa deles. Não nos mostrar conforme você quer arrastar para o mundo uma lei que era só deles. Me mostrar onde estou errado. Agora, uma vez que eu descubro que eu estou errado, que eu estou em pecado, porque há mentira na minha vida, há infidelidade, há cobiça na minha vida, qual é a solução? Não é a lei. A solução é a graça maravilhosa de Cristo. Somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Perceberam a estratégia? Olha, então a lei me diz que eu sou um pecador, a lei não me salva, a lei só está mostrando que eu sou um pecador, agora eu vou para a graça. Percebam, meus amigos, meus irmãos, a estratégia maravilhosa, que discurso maravilhoso, que quem está de fora, quem não conhece os meandros, né? Os porões, os calabouços, as catacumbas do adventismo, cai nessa conversa aí. Sabe qual é o problema do ser humano? Que ele diz assim, eu sou salvo pela graça de Cristo, a lei já acabou, a lei já não serve. A gente, como que não serve? Ora, para que serve a graça? Para me livrar do meu pecado. E que pecado? É a transgressão da lei. E se já não existe lei, pois já não tem pecado. E se não tem pecado, de que pecado me vai salvar a graça? Então, se eu anulo a lei, anulo a graça, e já fico sem nada. Bom, pastor, segundo Paulo, se eu anulo a lei, eu estou sem pecado. É isso que ele falou, que ele só conheceu que ele estava em pecado e para a morte quando ele conheceu a lei.
Quando ele não conheceu a lei, ele não estava em pecado, porque não estava debaixo da lei, igual o paralelo que ele fez da mulher casada. É isso mesmo, pastor. Mas você está querendo dizer o seguinte, então para que a lei serve? Porque a lei me leva para a graça. A lei tem que existir para me levar para a graça. Espera aí, vamos lá, vamos continuar. E aí continua pecador. E eu não sei que estou em pecado, porque não tem lei. E se não tem lei, eu não sei o que é pecado. E se não sei o que é pecado, eu não preciso de graça. Então estou perdido. Querido, lei e graça têm seu papel. Correto, lei e graça têm o seu papel. A lei mosaica do povo hebreu e a graça para toda a humanidade. Agora, essa toda a humanidade abrange também quem? Os hebreus. Por isso que Paulo estava orientando aos hebreus que moravam em Roma. Entendeu? Que agora ele estava explicando, em Cristo não precisa estar debaixo daquela lei que só mostra o quanto estamos mortos. Em Cristo mostra o quanto somos vida em Cristo Jesus. Triste é quando o ser humano toma a lei e pensando que obedecendo a lei vai se salvar. Ou toma a graça e pensando que sendo salvo pela graça, a lei já não vale. Bom, quando você fala assim, triste o ser humano, então você tem que falar da tua líder aí, Ellen White. Né? As pessoas que seguem o meu canal, meus vídeos, estão assim, ó, que nem eu, ó, carequinha de ver Ellen White dizendo que salvação eterna importa em observância do sábado, ou observar o sábado importa em salvação eterna. Certo? E a pessoa que vai buscar, que ele está dizendo, são coisas tristes de ver uma pessoa ir para a graça esperando salvação sem precisar da lei. Veja que, por tabela, ele diz que tem que ter a lei para ser salvo. Tá bom? Aí o ser humano tem que ter muito, muito cuidado. Agora, tem gente que diz, mas Jesus já não anulou a lei com a sua morte. A Bíblia não diz que quando Cristo morreu, acabou a lei. Em primeiro lugar, eu te diria em que parte da Bíblia diz isso. Porque eu vou te ler um... Perceberam? Em que parte da Bíblia diz isso, que Cristo aboliu a lei? Com a morte dele foi abolido? Ah, pastor, você não sabe? Então eu vou te mostrar, pastor. Eu vou te mostrar onde está escrito. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Aí, estamos na Bíblia. Deixa eu dar uma arrumada aqui, para que eu não pegue nada aqui. Aí, ok. Vamos lá, vamos para 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Diz assim, vou mostrar para você, tá bom, pastor? Já que você está dizendo aonde está escrito na Bíblia, então eu vou dizer. Vamos lá. O verso 14, depois você lê em todo, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Mas vamos lá. Onde está escrito que está abolido? Vamos lá. Mas as suas mentes de quem? Depois você lendo aqui, das pessoas que querem ainda estar na lei de Moisés, tá? Mas as suas mentes, deixa eu ver se eu abri meu microfone, abri. Mas suas mentes foram endurecidas, pois até o dia de hoje, na leitura da antiga aliança, antigo mandamento, olha só. Então as mentes, Paulo está dizendo aos coríntios, aos hebreus, seguidores da lei, que moram em Corinto, que saíram lá de Israel, moram em Corinto, ele está dizendo o seguinte, olha, as mentes daqueles que ainda acham que querem andar em Cristo, mas guardar a lei, elas estão endurecidas. Pois até o dia de hoje, hoje qual? Hoje lá, quando Paulo estava escrevendo isso, ó, na leitura da antiga aliança, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele tirado. Existem algumas traduções que diz que em Cristo, eu vou trazer aqui a tradução. Vamos lá. Corrigir de fiel, que é a mais usada. Olha só.
mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ou Antiga Aliança, o qual foi por Cristo abolido. O que foi por Cristo abolido? O Velho Testamento. Para quem que ele foi abolido? Para aquele que era hebreu, seguidor da lei de Moisés, agora quer seguir Cristo? A lei foi abolida, meu querido pastor. Você que perguntou onde está escrito isso. E a gente pode ir também em Efésios 2,15. Vamos lá. Eu fiz algumas colinhas aqui para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Efésios, capítulo 2, verso 15. Olha só o que está escrito aqui, ó. Deixa eu só voltar novamente aqui, só um minuto. Deixa eu ver qual que era que estava. Acho que era a Sociedade Britânica. Nessa versão, aqui ó, nessa versão, tá bom? Pastor, ó, tendo abolido na sua carne, o que ele aboliu na carne? O que ele fez desaparecer? Lembrando que ele está falando aos Efésios. Quem são os Efésios? Hebreus que saíram de Israel, estão morando em Éfeso e ainda seguem a lei de Moisés, tá? Não se esqueçam nunca disso, que o teu líder nunca vai falar isso, tá? Então vamos lá. Tendo abolido na sua carne, o quê? A lei dos mandamentos, contidos em ordenanças, para que dos dois ele criasse em si mesmo um homem novo, fazendo assim paz. Percebe, pastor? Ele perguntou onde está escrito isso. Ó, te dei duas passagens para não dizer que eu só fico em uma. Tá certo? Vamos lá. Então, pastor, foi mostrado a você onde está escrito isso, devidamente contextualizado. Vamos lá. Vamos continuar. Então ele fala assim, aonde está escrito que Cristo aboliu, e ele vai levar as pessoas a uma leitura, a uma passagem. Vamos ver. Deixa eu voltar só um pedacinho aqui. Só um minuto. Ou toma a graça e pensando que sendo salvo pela graça, a lei já não vale. Aí o ser humano tem que ter muito, muito cuidado. Agora, tem gente que diz, mas Jesus já não anulou a lei com a sua morte. A Bíblia não diz que quando Cristo morreu, acabou a lei. Em primeiro lugar, eu te diria em que parte da Bíblia diz isso. Porque eu vou te ler um texto que está escrito aqui em São Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Então, agora, para dizer que Cristo não aboliu a lei, ele vai levar as pessoas em Mateus, capítulo 5. Vamos lá. Vamos dar a devida contextualizada no que ele vai tentar levar as pessoas a entenderem como verdade. Vamos lá. Vamos para Mateus capítulo 5, conhecido. Eu já fiz vídeos aí há pouco tempo atrás aí, fazendo a devida contextualização. Então ele vai ler capítulo 5, verso 17 e 18. Mas vamos contextualizar. Vocês leem aí depois aí, tá? Então eu vou aqui só no primeiro e segundo versos para fazer uma contextualização básica. Deixa eu ver se eu abri meu microfone. Abri. Então, deixa eu ver. Abri. Então veja. Deixa eu colocar na Almeida Corrigida e Fiel, que é melhor. Vamos lá. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava. Então agora Cristo vai ensinar algo que eles não sabiam, não conheciam. Se fosse para ensinar a lei mosaica, não estaria aqui que ele iria ensinar. Cristo ia relembrar a mente deles. E aí vem as bem-aventuranças, né? Vem as bem-aventuranças dizendo, olha, você tem que ser longânimo. Desculpe. Você tem que ser longânimo, você tem que ter paciência. Vocês vão sofrer, vão ser perseguidos por causa do meu nome, mas vocês serão bem-aventurados. Sabe por quê? Porque o reino dos céus, o reino do Criador é de vocês. Em nenhum momento ele diz aqui que o reino das pessoas serão porque guardam os mandamentos mosaicos. Não, porque ele está ensinando agora, está dando uma nova maneira de enxergar a si mesmo e ao Criador sobre o que é ser um candidato à salvação.
Vamos lá. Aí ele chega no verso 17 e no verso 18 ele abre um parênteses, ele dá uma pausa, dizendo: olha, eu estou falando tudo isso para vocês, mas vocês não pensem que eu vim substituir ou vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Claro, ele cumpriu toda a lei porque ele era um hebreu, nascido debaixo da lei. Verso 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Tinha um prazo de validade, sem que tudo seja cumprido. Tá certo? E foi cumprido. Na cruz ele disse o quê? Está feito, está cumprido, está consumado. Não aquela ideia louca da doutrina adventista, do juízo investigativo, que Cristo ainda está fazendo uma obra sei lá onde e sei lá como. Não, está tudo feito. Aí o Cristo diz, porque qualquer um que violar um desses mandamentos, qual desses mandamentos? Aqui, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Aí ele volta na contextualização do que ele estava falando. Aí ele fala, porque qualquer um que violar um desses mandamentos, por menor que seja, em algumas versões está, desses pequeninos mandamentos. Ele está falando das bem-aventuranças. E assim ensinar aos homens será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Porque vos digo que se a vossa justiça... Eles já não estavam debaixo de alguma lei? Então, não exceder a dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus não seguiam a lei de Moisés. Tinha que ir além. De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tá? Então, contextualizando aquilo que aquele líder religioso adventista vai fazer a pessoa pensar, aonde está escrito que Cristo aboliu a lei? Aonde está? Eu mostrei. Então ele fala assim, ao contrário, eu vou levar vocês a Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Pronto. Antes dele ler, já contextualizamos. Vamos ver o que ele vai trazer agora. Vamos lá. Deixa aqui aumentar, voltar aqui. Tá. Diz, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Quer dizer, aqui está claro, Jesus não veio anular a lei. É verdade, Jesus não veio anular a lei naquela contextualização ali de Mateus 5, das bem-aventuranças, quando ele abre um hiato, um espaço de tempo para as pessoas entenderem. Escuta, esse cara veio abolir a lei que é uma ordenança perpétua entre as gerações de Israel. Ele fala, não vão pensar que eu vim abolir, destruir, cancelar, nada, não vim. Tá certo? Mas ele, ardilosamente, de uma maneira não leal às contextualizações que ele vem trazendo aqui, está querendo falar para você que tem que guardar a lei mosaica. E, em particular, quem? Aê, beleza, o sábado. Vamos lá, vamos continuar. Ele veio cumprir. Mais ainda, ele veio nos dar exemplo. Agora eu te pergunto, você ama Jesus? Pastor, eu amo. Você é apaixonado por Cristo? Sim, pastor. Você ama a graça maravilhosa de Cristo? Pastor, sem a graça de Cristo eu estaria perdido. Você aceita que Jesus é tudo na tua vida? Claro, pastor, sem Jesus minha vida não é nada. Que maravilhoso. Que bela estratégia, né? Que bela estratégia. Ele incentiva a pessoa a responder, eu amo Jesus, é claro que eu amo. Olha o que ele vai fazer agora. Que maravilhoso que você ama Jesus. Agora, como você prova seu amor por Cristo? Veja o que diz São João, capítulo 14, verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, eu vou te perguntar agora. Veja, ele induziu a pessoa a responder, eu amo Jesus. Mas ele vai para aquela passagem, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Mas, amigo, de que mandamento Cristo estava falando? Da lei mosaica? Vamos ver se é da lei mosaica. Vamos contextualizar. Então, vamos ver aqui. Deixa eu dar uma arrumada aqui na minha câmera novamente. Ok. Só que nós vamos agora para João mesmo.
Nós vamos lá para João. Opa, deixa eu ver se o meu áudio está aberto. Está. Vamos para o livro de João, capítulo 13. E vamos ver aqui o que ele diz um pouquinho antes de ir para o seu martírio, para a crucifixão e tudo mais. Então ele diz assim, ó: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, ele não era judeu, mas ele tenho dito aos judeus, ele está começando a se desvincular. Para onde eu vou, não podeis vós ir, e eu vou-lo digo também agora. Olha o que ele vai dizer. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se o quê? Se guardar os mandamentos mosaico, pastor? Líder adventista. É disso que está dizendo aqui? Não. Todos conhecerão que são discípulos de Cristo se nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Qual é a certeza que eu teria disso? Bom, vamos lá. Apocalipse, o mesmo João, capítulo 12, verso 17, ele diz lá, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes de sua semente. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os adventistas adoram essa passagem. Tá vendo? João está falando de mandamentos, como ele falou lá, como ele leu lá, né? Ok. No capítulo 17, vamos aqui, verso 14, o mesmo João fala de novo. Não, é 17, 12, desculpa, aqui. 14 e 17. Desse daí eu não fiz colinha, é mais ou menos da minha mente. Vamos lá. Então, 14 e 17, está escrito assim. (14 e 12). Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pois bem, então aquele líder religioso está falando assim, você ama Jesus? Olha aqui, quem me ama guarda os meus mandamentos. E João escreveu o que Cristo disse. Um novo mandamento vos dou. Então, João está falando de mandamentos. Quem ama Cristo guarda os mandamentos de Cristo. Cristo disse que o mandamento que ele está dando para os seus discípulos agora, seus discípulos, não de Moisés, é amar cada um o seu semelhante como Cristo nos amou. E João fala duas vezes aqui em Apocalipse, esses dois versos que os adventistas adoram, dizendo, tá vendo? Está falando dos mandamentos. Temos que ir lá, vamos perguntar para João. Eu estou dando uma corridinha aqui, porque vocês já sabem, né, que eu tenho tudo isso muito bem explicado aí no meu canal. Mas só aqui já dá para entender. Em 1 João, capítulo 3, nós vamos perguntar para João. João, de que mandamento você está se referindo quando aquele pastor leu? Quando nós lemos o novo mandamento ele estava dando? E quando nós lemos duas vezes os mandamentos, lá em Apocalipse 12 e Apocalipse 14. De que mandamento você está falando? Bom, 1 João, que é o próprio João, vai responder para nós aqui, E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Olha aí João falando dos mandamentos de novo. E fazemos o que é agradável à sua vista. Aí ele vem. E o seu mandamento é este. Ele sai do plural e vem para o singular. Ele vai explicar de que mandamento. Provavelmente vai estar escrito aqui, né, pastor, né, o líder religioso, que são os 10 mandamentos, os 613 preceitos da lei mosaica. Vamos ver. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento, segundo o mandamento que Cristo disse. Então, pastor, quando a pessoa responde assim, você ama Cristo? Aquele que ama a Cristo guarda os seus mandamentos. E o novo mandamento que ele deu é nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Voltando agora, devidamente contextualizado, vamos ver o que este pastor vai discursar. Vamos ver. Deixa eu arrumar aqui minha câmera de novo. Vamos continuar. Como você prova seu amor por Cristo?
Como eu provo meu amor por Cristo? Amando o meu semelhante. Certo? Nós vimos o Cristo nos ensinando isso. Veja o que diz São João, capítulo 14, verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora você já sabe quais são os mandamentos do Cristo. Nós temos que nos amar cada um seu semelhante como ele nos amou. João sai do plural lá em 1 João capítulo 1. Certo? Não, 1 João capítulo 1. Não, capítulo 3. Né? Você viu que ele sai do plural, mandamentos, e vai para o singular. Tá certo? Então, nós sabemos, sim, líder, o que é amar a Cristo. Então, eu vou te perguntar agora. Querido, você ama Jesus? Calma. É um golpe baixo, né? É cruel, não é? É desleal, não é? E vocês aí, adventistas, ainda dizem que eu é que sou o errado. Aí vocês vêm aqui, ó, nos meus comentários e me xingam de braço de Satanás, você é um idiota, você é o capeta em forma de gente. Bem que Ellen White falou que de suas fileiras das nossas fileiras sairiam os maiores acusadores dos nossos irmãos. Eu não estou acusando ninguém. Eu só estou confrontando, eu não quero tirar sua fé, eu só estou confrontando o que este homem está dizendo com o que realmente está escrito, devidamente contextualizado. Calma, não se apresse em responder. Eu te pergunto, você ama Jesus? Se você guarda seus mandamentos, você ama. Se você não quer saber nada com os mandamentos, por favor, não me diga que ama Jesus. Porque quem está dizendo isto é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, se me amardes, então guardareis meus mandamentos. Cruel, né? Bem desleal, né? Está claro. Não tem por que se confundir, porque está completamente claro. Agora, tem uma coisa. A Bíblia, que também é profecia, já anunciava uma coisa. Veja o que diz Romanos capítulo 1, verso 25. Bom, agora ele vai falar, né, vai ler 1,25, completamente isolado, só que nós não vamos isolar, tá bom? Nós vamos fazer a devida contextualização. Vamos para Romanos, capítulo 1, verso 25. Vamos lá. Romanos, capítulo 1. Você sabe que estava falando para Hebreus, né? Então, vamos dar uma lida aqui, a partir um pouquinho... Você leia tudo, tá? Para ver se que eu estou contextualizando está correto ou aquele líder lá. Ó. Verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando de uma maneira religiosa que as pessoas achavam que chegava até Deus, e Paulo está dizendo, não é assim. Certo? Verso 24. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Aqui está falando da maneira que as pessoas estavam vivendo socialmente, né? Seja lá como for, eu vou entrar aqui na mente de Paulo, porque isso é uma orientação que ele estava dando aos romanos. Vamos supor, as pessoas estavam dizendo o seguinte, olha, eu sou seguidor de Cristo, mas vivia bêbado, enchendo a cara, batendo na mulher, quando chegava em casa. Estou falando do hebreu que morava em Roma, e por tabela, do romano que estava querendo seguir a ideia do Cristo. Então Deus deixou as pessoas seguirem com as suas vidas, dizendo sendo cristãos, mas participando de orgias, né? De coisas que não eram lícitas a serem feitas, aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Aí vem o verso 25.
pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual verdade? Naquela contextualização, é isso que esse verso está falando. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente amém. Por isso, Deus abandonou as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural e por aí vai. Então veja que Paulo não está falando de mandamento. Paulo está falando de um comportamento. Ah, você agora está se chamando cristão? Agora você tem um outro patamar, um outro padrão a seguir. É disso que Paulo está falando. Tá certo? Devidamente contextualizado, vamos voltar lá. Diz, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Os seres humanos que não têm a Cristo no coração, porque para ter a Cristo no coração não basta dizer eu creio em Cristo, eu amo Jesus. Já falei e Jesus disse claramente isso, que quando Cristo voltar, não todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Está falando de você. Cristo estava falando de você, meu amigo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que fica com biblinha aberta e falando entrar no reino do céu, está falando de você. Que você está ensinando errado. Lembra que ele falou? Porém, todo aquele que ensinar errado um desses meus mandamentos, bem-aventurado se você for paciente, benevolente, tiver amor, longanimidade, você vai ser perseguido, mas persevere, será menor. Está falando de você, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. É de você que ele está falando, meu amigo. Não basta dizer Senhor, Senhor para ter a Cristo no coração. Mas gente que não tem a Cristo no coração vai tentar trocar a lei de Deus. Vai tentar mudar a lei de Deus. E aí está o perigo. Veja o que diz São Marcos, capítulo 7, versos 6 a 9. Diz assim. Vamos lá, vamos contextualizar. Então agora ele remete as pessoas a Marcos, capítulo 7, né? Vamos ver aqui só um instante. Acho que não vai atrapalhar a leitura, não. Vamos lá, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Meu áudio está aberto? Está aberto. Vamos ver aqui. Marcos, capítulo 7. Aí ele fala para ler de 6 a 9. Tá vendo? Então vamos lá. Só que antes a gente vai contextualizar. Tá certo? Então, o Cristo está chamando a atenção das pessoas aqui, dos líderes religiosos, que estavam deixando o mandamento de Deus para seguirem as tradições de homem. Agora, qual mandamento de Deus Cristo está se referindo àqueles religiosos? Aos mandamentos da lei mosaica. Tá certo? Que para eles esse é o mandamento de Deus. Mas Cristo, aqui está dizendo aqui, ó, verso 6, que ele está pedindo para ler. Agora, contextualizado, ele está dizendo o seguinte. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Parece que ele está falando aqui, já estava, né, fazendo uma profecia desse líder religioso, né? Verso 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. O 9. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Qual mandamento ele está querendo dizer aqui que é de Deus para guardar a vossa tradição? É só continuar lendo, você vai entender o que Cristo está dizendo aqui, qual é a orientação. Se Cristo está falando dos mandamentos de Deus como um todo, não. Cristo está falando o seguinte, que toda vez eu estou tentando contextualizar, deixar vocês nas entrelinhas do que Cristo, quando ele cita a lei mosaica. Quando a lei mosaica está falando de eu amar o meu semelhante, Cristo dá o positivo, porque qualquer motivo que eu tenha para amar alguém, isso já valeu. Então veja, olha só o verso 10, porque ele vai ler só do 6 ao 9.
Verso 10. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. O que é honrar o pai e a mãe e maldisser? Além de a gente respeitar, quando um pai e a mãe envelhece, não tem mais força, vitalidade para poder trabalhar o seu sustento, o filho tem que amparar o pai e a mãe e sustentar. O cara vai, trabalha, com o dinheiro que ganha, vai lá, dá de comer para o pai, para a mãe, dá de vestir, dá moradia. É disso aqui que o mandamento fala. Isso aí do que. E o que se refere a isso? Também é eu amar o meu semelhante. Veja que quando eu esclareço os 10 mandamentos, que eu digo que os 10 mandamentos não falam de amor, e quando eu começo a destrinchar e falo assim, eu posso honrar o meu pai e minha mãe, não só porque eu amo os dois, a ambos, mas porque eu não quero ser afligido por Deus. Deixa muito claro isso, porque eu tenho certeza que vai vir gente dizendo que eu estou me contradizendo. Não, não estou. Mas aqui Cristo está dizendo o seguinte, o mandamento de amparar um pai ou uma mãe. Aí olha só o que Cristo está trazendo abertamente a hipocrisia, né? Porque ele está dizendo aqui, dos hipócritas. Deixa eu ver aqui onde está. Aqui, no verso 6. Quem são esses hipócritas? Dizendo que eles estavam cancelando o mandamento de Deus para trazer o quê? Tradições de homens. Aí no verso 10 ele fala, honra teu pai e tua mãe. Ele está falando do que eles estavam errando. E quem maldisser o pai e a mãe certamente morrerá. Olha só, vós porém, vocês aí líderes religiosos, dizeis, se um homem disser ao pai e à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Olha só, sabe o que ele está dizendo o seguinte? Olha, vocês são hipócritas, porque vocês estão tirando o mandamento de Deus que era amparar o pai e a mãe e dizendo o seguinte, olha, pai e mãe, sabe esse dinheiro que eu estaria gastando com vocês, dando de comer, dando roupa, dando remédio, dando moradia? Os líderes lá estão dizendo que isso aí pode ser uma oferta ao Senhor. E ao invés de eu ajudar a vocês a subsistirem, eu vou levar lá no altar. E Cristo está condenando essa hipocrisia. Não está falando de guardar sábado, não está falando do contexto da lei mosaica como um todo, está falando de uma atitude específica. Tá bom? Devidamente contextualizado, vamos voltar lá àquele líder religioso. Vamos lá, vamos continuar. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, e seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais os mandamentos de Deus e vos apegais a tradições dos homens. Disse-lhes ainda, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Okay. Você viu que ele parou aí. Devia continuar para contextualizar, mas a deslealdade bíblica é grande. Querido, cuidado. Cuidado. Não basta dizer eu amo Jesus. Não basta dizer eu estou seguindo as tradições da igreja. Tradições de igreja. Não basta, né? Tem que guardar a lei. É isso que... Veja que ele está colocando a cereja do bolo também. Eu pensei, né? Como as pessoas não mandavam vídeo desse homem, eu pensei que as pessoas... esse homem seria diferente, mas é a mesma coisa. Tem que defender, pelo menos na época, o salário. Não, veja que a cereja do bolo não basta só dizer que ama Jesus. Tem que guardar a lei mosaica, que nunca foi para qualquer outra nação sem ser Israel. Igreja? Palavra de Deus ou tradição de igreja? A santa lei de Deus eterna, porque é o reflexo do caráter de Deus, ou tradição da igreja? Aí
eu tive que tirar o som e tudo mais, porque por causa de direitos autorais, mas ele manda ler pela, né, as últimas passagens, capítulo 7 de Marcos, de 6 a 9, que diz lá: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conheceremos que estamos nele. Deixa eu continuar aqui. E não está a verdade, né? Olá, querido. Bom, aí zerou, meus irmãos. Veja que não dá para trazer contextualizado essa verdade aí que o adventista, o líder adventista quer trazer para os seus membros. Tá certo? Então, legal que vocês vieram até aqui. Nós vimos mais um vídeo aí. Espero ter ajudado aqueles que ainda tenham dúvida. E qualquer coisa é só entrar em contato, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá!